sejam bem-vindos, caros alunos. Aqui é professor Nelson Gonfinetti. Eu tenho o prazer de estar dando continuidade às questões de endocrinologia para quem quer um exercício na realização de testes com vias a concursos, a provas de faculdade. E nós vamos iniciar falando hoje sobre doenças da tireoide. Então, a gente vai já passar pelos itens de fisiologia e fisiopatologia e anatomia e entra diretamente nos itens de doença da tireoide. Então, as doenças da tireoide são, dentro do grupo da endocrinologia, as mais comuns. A tireoide é uma maior glândula endócrina visível e fácil do ponto de vista semiológico de ser analisada. É uma glândula bem exteriorizada na face anterior do pescoço. E ela é cometida por várias doenças, entre elas as mais comuns são as doenças de caráter imunológico, é uma glândula bem afeta a doenças de autoagressão. Entre elas, nós vamos discutir as principais hoje em algumas questões. A primeira questão diz o seguinte enunciado: uma mulher de 27 anos com um antecedente de doença de Graves mal controlada com metimazol. Ao iniciar o tratamento com iodo radioativo, qual o evento adverso que, mais provavelmente, deve acontecer? Então, só para abrir um parênteses para a gente elucidar, a doença de Graves é uma doença imunológica onde a gente produz anticorpos contra o receptor do TSH, fazendo com que a tireoide hiperproduza hormônio tireoidiano. Um dos tratamentos é o controle com drogas antitireoidianas, e com a falência desta, você tem que, depois de um ano e meio, você entrar com um tratamento de caráter definitivo. Um dos tratamentos possíveis é o iodo radioativo. Nessa situação, o que nós fazemos? A gente dá o iodo marcado com radiação, geralmente posição 131. Só a glândula tireoide capta o iodo, então o iodo é praticamente captado todinho pela tireoide, e a gente, num raio de 2 centímetros, faz a ablação da glândula através da radiação deste iodo. Então, qual é o evento adverso mais provável de acontecer? Na questão A, granulocitose. Na questão B, infertilidade. Na questão C, lesão de nervo laríngeo recorrente. D, piora das manifestações oculares da doença de Graves. Bom, nesta situação, a questão correta é o item D. Pode haver, não é regra, mas nós devemos ficar atentos à piora das manifestações oculares da doença de Graves, porque nesta situação, um pouco rara, o que vai acontecer é que esses anticorpos que eu já falei, que são os anticorpos estimuladores do receptor do TSH, vão se acumular entre os músculos externos oculares e tem a característica de ser hidrófobo, produzindo, então, uma quantidade de amiloide muito grande. Isso ocupa espaço e faz com que haja o deslocamento do globo ocular para frente. Mas também pode provocar um quadro de oftalmopatia infiltrativa, inflamatória, que muitas vezes é importante. A granulocitose é muito rara e dificilmente acontece porque o iodo não vai para o tecido medular. A infertilidade não faz parte do efeito colateral do iodo.
lesão de nervo laríngeo recorrente acontece em casos cirúrgicos. Então, a resposta correta é D, piora das manifestações oculares da doença de Graves. Caminhando então para a questão número 2, é uma questão longa, é um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 43 anos, que apresenta amenorreia há 1 ano e meio. Há 3 anos, apresentou um diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide com uma classificação T3N1M1. Quer dizer, ele só está acometido a tireoide, não acomete nódulo e também não tem nódulo cervical e também não tem metástase à distância. Na época, foi submetida à tireoidectomia total e à radioiodoterapia e evoluiu com uma tireoglobulina de 3,2 sob uso de levotiroxina, com elevação progressiva no último ano e achado de tecido iodocaptante em região cervical e pulmões na pesquisa de corpo inteiro, que é chamada de PCI, recente. Além da tireoglobulina, ele trouxe um T4 livre de 1,4, então dentro do valor de referência, um TSH de 0,05 miliunidades internacionais por ml, abaixo do valor de referência, portanto, o que nós tecnicamente chamamos de TSH bloqueado. LH de 70, obviamente em fase de falência ovariana, um FSH de 62, o que nos dá o diagnóstico de provável menopausa, o estradiol de 4, muito baixo, e antitireoglobulina positivo. Assinale, então, a alternativa correta. A. Deve-se reduzir a dose de levotiroxina, visando TSH entre 0,5 e 2, para evitar consequências cardiovasculares e ósseas relacionadas ao hipertiroidismo subclínico. B. Há possibilidade de gestação com produção de beta-HCG, que causa alterações na composição dos hormônios tiroidianos, tireotoxicose da gestação, além de elevação do TBG, abrindo um parênteses, o TBG, a tireoglobulina transportadora do hormônio tiroidiano. Questão C. Alvo terapêutico adequado ao estadiamento da paciente e levotiroxina com dose mantida. E a questão D. O anticorpo antitireoidiano pode se relacionar ao estado de hipertiroidismo subclínico por indicar a presença de uma doença tireoidiana autoimune. Vejam, nós estamos frente a uma questão de uma paciente, em resumo, que tem um carcinoma papilífero de tireoide. O carcinoma papilífero de tireoide é o mais comum de todos os carcinomas da tireoide. Ele é responsável por 80% dos casos. Ele acontece geralmente em qualquer idade e é mais frequente um pouquinho nas mulheres. Ele tem um crescimento bem lento, como quase todas as doenças da tireoide. Mesmo assim, é um carcinoma raro. Existem em torno de 150 mil casos por ano no Brasil. Ele geralmente é descoberto quando você tem nódulos descobertos ou pela palpação ou por um ultrassom ocasional. E quando nós fazemos a citologia, que é a punção aspirativa por agulha fina, nós encontramos papilas. Então, papilas são exclusivas de carcinoma papilífero, já que não existe adenoma papilífero. Nessa situação, além de tudo, você tem aumento progressivo de tireoglobulina. Ora, o único tecido que produz tireoglobulina é o tecido tireoidiano. E se você fez tireoidectomia total
e aparece tireoglobulina, isso pode somente indicar a presença de metástase. E a metástase foi detectada nessa situação através da pesquisa de corpo inteiro, que é feito com iodo, o mesmo iodo que é feito para tratamento, em dose um pouquinho maior, e hipercaptou na região cervical e nos pulmões. O único modo do tecido tiroidiano crescer é na presença do TSH. Então, obrigatoriamente, o tratamento para carcinoma papilífero é manter o TSH bloqueado. Então, nessa questão, a resposta correta é o item C. O alvo terapêutico adequado ao estadiamento da paciente é esse, e a levotiroxina deve ser mantida. As outras questões não têm nenhum sentido. Se você tem hipertiroidismo, você leva o paciente a um hipertiroidismo subclínico propositadamente. Entrando, então, na questão número 3, o enunciado diz o seguinte texto: paciente do sexo feminino, 36 anos, fora de gestação, queixa-se de constipação, intolerância ao frio, secura na pele e fadiga, diminuição da memória e alteração do raciocínio. Trouxe exames séricos mostrando um T4 livre de 1,3, portanto, dentro do valor de referência, um TSH de 5,8, levemente acima dos valores de referência, e anticorpos anti-TPO e antitireoglobulina positivos. O paciente não apresentava uso de medicamentos ou vitaminas, não tinha dor na região anterior do pescoço, procedendo, então, nova coleta de exames. A mãe tem hipotiroidismo com tiroidite de Hashimoto, e a gente abre o comentário que tiroidite de Hashimoto é uma doença de caráter imunológico, fortemente de aspecto genético e mais comum em mulheres. Os exames, então, que foram repetidos, sem medicação 6 meses depois, mostraram um T4 livre de 1,4, quer dizer, ainda dentro da normalidade, um TSH de 8,8, acima do valor de referência e maior que o anterior, anticorpos ainda presentes. Então, é correto afirmar as alternativas. A. Deve ser considerada a reposição do hormônio tiroidiano, pois a paciente apresenta níveis progressivamente elevados de TSH na presença de anticorpos antitireoidianos. Questão B. Apenas o ultrassom de tireoide, mostrando alterações compatíveis com tiroidite de Hashimoto, é que podemos iniciar a terapia de reposição com hormônios tiroidianos. Questão C. Deveríamos iniciar a terapia apenas se a paciente mostrasse TSH maior ou igual a 10 miliunidades por litro persistentemente e desejo de gestação. E a questão D, com certeza, os sintomas apresentados nada têm a ver com o fato de apresentar alterações nos níveis de TSH, que nunca são sintomáticos com a normalidade dos hormônios tiroidianos. Essa é uma questão clássica, onde a paciente em questão apresenta um hipotiroidismo subclínico, mas quando os pacientes apresentam o hipotiroidismo subclínico laboratorial, ou seja, valores de TSH entre o normal e 10, nós temos que procurar sinais e sintomas, ou seja, critérios de tratamento. Esses critérios de tratamento são vários e eles incluem, em primeiro lugar, a presença
de sinais e sintomas sugestivos, a história familiar de doença tireoidiana autoimune, dislipidemia e aumento progressivo dos valores de TSH. Então, baseado nessa introdução que eu dei, a gente percebe que a questão correta é a questão A. Então, nessa situação, deve-se considerar a reposição do hormônio tireoidiano, pois a paciente apresenta os níveis progressivamente elevados, era de 5,8, foi para 8,8, na presença de autoanticorpos e na presença de sintomas. Nós poderíamos ter alguma confusão com a questão C, né? Deveríamos iniciar a terapia apenas se a paciente mostrasse TSH maior ou igual a 10, persistentemente desejo de gestação, mas nessa situação, a gente antes disso já vai fazer o tratamento, e isso não depende da gestação. Na questão número 4, o enunciado diz: uma paciente de 60 anos de idade, portadora de doença de Graves, em uso irregular de metimazol, evoluiu no pós-operatório imediato de endarterectomia com dispneia súbita, associada a taquicardia, frequência cardíaca de 128 e pulso irregular, febre, temperatura de 38 graus, pressão de 10/8 e agitação psicomotora. O eletrocardiograma mostrou uma taquiarritmia, fibrilação atrial de alta resposta ventricular, com um prévio ritmo sinusal. E o ecocardiograma transtorácico, o dímero D e a troponina estavam normais. Então, não indicava quadro isquêmico. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. Então, em resumo, nós estamos frente a uma paciente com hipertiroidismo, não bem controlado e que é submetida a um estresse físico por conta de uma cirurgia de urgência. Quais são as possibilidades? Então, questão A, tempestade tireoidiana. Questão B, tromboembolismo pulmonar. Questão C, dissecção da carótida. Questão D, síndrome coronariana aguda. E questão E, feocromocitoma. Bem, nós estamos frente a um paciente que tem hipertiroidismo e que descompensou esse hipertiroidismo clinicamente por algum motivo. Então, a questão correta é tempestade tiroidiana, que mais comumente nós chamamos de crise tireotóxica. Então, é uma situação grave, é uma situação que ocorre raramente, em 1% só dos casos, mas ela tem uma mortalidade bem alta, 30%. Ela pode acontecer quando você tem hipertiroidismo mal controlado e o paciente apresenta um estresse físico importante, inesperado, uma cirurgia, uma infecção grave, um acidente. Isso pode desencadear esse quadro. Então, a questão correta é a A. A quinta questão: mulher de 35 anos, com irritabilidade, taquicardia, aumento da sudorese e insônia. No exame físico, ela tem frequência cardíaca de 98, a tireoide indolor com um nódulo de 1,5 centímetros à palpação, tem uma retração palpebral discreta, mas sem apoptose, e aos exames laboratoriais, T4 livre de 2,35, portanto, acima dos valores da normalidade, que são de 0,8 a 1,9, um TSH de 0,05, de novo, aquele quadro que a gente chama de TSH bloqueado, abaixo dos valores da normalidade, anticorpo antipiroxidase não reagente, a tireoglobulina que não tem muita importância, mas está 0,03, abaixo do normal, um VHS
alto, indicando um processo inflamatório inespecífico, e cintilografia feita naquele momento demonstrou um nódulo frio, quer dizer, sem captação, e a captação do iodo radioativo em 24 horas de 2,1%, portanto, uma glândula que não capta iodo num prazo de 24 horas. Nessa situação, o diagnóstico é A. Doença de Graves. B. Bócio nodular tóxico. C. Tireotoxicose factícia. E D. Tiroidite linfocítica aguda. Bom, vamos dissecar a questão por questão. A doença de Graves, ela tem um quadro laboratorial sugestivo, entretanto, a cintilografia seria hipercaptante em 24 horas, então essa questão está errada. Na questão B, bócio nodular tóxico, isso parte do princípio que o nódulo é hipercaptante, portanto, é ele o produtor do hipertiroidismo, que não é o enunciado, porque no enunciado a cintilografia mostra um nódulo frio. Tireotoxicose factícia. Essa é uma pegadinha, porque poderia ser a questão correta se não fosse o quadro do paciente apresentar um VHS alto, indicando um processo inflamatório, e na cintilografia você encontrar o nódulo e a baixa captação. Então, e um quadro agudo, portanto, a alternativa correta é a D, indicando tireoidite linfocítica subaguda, que é uma doença autolimitada, é uma doença mais comum no pós-parto, de 5 a 10% dos casos ela acontece no pós-parto. Ela é autolimitada porque depois, na maioria das vezes, você começa com sinal de depressão da glândula, ela faz um hipertiroidismo subclínico, até leve, não muito grave, com captação inexistente, quer dizer, esse nódulo aí, ele está como pegadinha, porque não é comum, mas a maioria das vezes há uma recuperação para eutiroidismo, em alguns casos evolui para hipotiroidismo. O diagnóstico diferencial também pode ser feito, nós podemos comentar, com a tireoidite dolorosa, que ela também é linfocítica, mas ela é antecedida de um processo inflamatório, geralmente infeccioso, de vias aéreas superiores, em torno de uma semana antes, e ela evolui com uma dor muito importante da glândula, dor realmente que não melhora a não ser com altas doses de corticoide. E a última questão deste item é a 6. Então, marque a alternativa correta sobre o coma mixedematoso. A. A bradicardia é incomum. B. Geralmente não se encontra distensão abdominal e constipação. D. Depressão não faz parte dos sintomas. E D. Um fator precipitante é quase sempre identificado e é mais comum que seja um evento infeccioso. Então, num paralelo com aquela crise tireotóxica, o coma mixedematoso é uma doença extremamente rara, por sorte, porque o grau de mortalidade é muito alto a partir do momento que o paciente entra nesse quadro de extremo metabolismo lentificado, ele evolui com hipotermia, com um quadro de diminuição de torpor e, como o próprio nome está falando, coma, o grau de mortalidade é muito alto e ele é muito raro. Ele acontece geralmente nos pacientes que têm um hipotiroidismo bastante importante, mal controlado ou não controlado, e que geralmente tem um fator desencadeante mesmo, principalmente processos infecciosos. Então, nessas alternativas, a bradicardia é muito comum. Geralmente é um paciente que tem
um hipotireoidismo bastante exacerbado, bem florido, bem clinicamente apresentado. Então, ele tem distensão abdominal e constipação intestinal. É um paciente que fica com depressão e torpor. Portanto, a questão correta é o item D. É um fator precipitante, você tem identificado, e geralmente é um processo infeccioso. Eu agradeço a presença de vocês. Eu espero que tenham aproveitado. Até a próxima gravação de questões sobre endocrinologia. Até mais.